Batman investigando a morte de Paul McCartney? Fala meus amigos, meu nome é Fábio e bem-vindos a mais um vídeo do Camera do Morcego. Espero que esteja tudo bem com você aí. E pessoal, hoje eu resolvi falar sobre uma HQ que saiu faz tempo no Brasil, nunca mais foi publicado, que tem muito a ver com o Batman e os Beatles. Trata-se da história Morto até prova em contrário. Essa história foi publicada originalmente na revista Batman 222, lá nos Estados Unidos, e no Brasil saiu pela editora Ebal, na revista Batman em cores número 10, em maio de 1971. E basicamente a revista brincava com o fato de que o Batman e o Robin, principalmente mais o Robin, que investigavam a suposta morte do personagem chamado Saul Cartwright, que na verdade era um personagem baseado em Paul McCartney. Para quem não sabe, o Paul McCartney, existe uma lenda em cima dele que o Paul sofreu um acidente automobilístico que ou decepou ele ou deformou a cara dele e morreu. E os Beatles acabaram substituindo ele e colocaram um dublê no lugar dele para fazer todas as apresentações a partir dali, né? Todas as músicas, aparições, etc. Em verdade, isso foi uma invenção feita aí pela mídia, pelos fãs, né, e tomou grandes proporções que até os Beatles brincaram muito em seus discos e álbum, né. E essa lenda casou muito com o fato de que a partir de um certo momento os Beatles nunca mais tocaram ao vivo e coisa do tipo, porque os arranjos cada vez deles eram mais complexos de se tocar ao vivo e assim por diante, então eles nunca mais fizeram apresentações ao vivo. Enfim, eu não sou um fã de Beatles, não sou um grande fã de Beatles. Na verdade eu gosto bastante da música deles, eu acho muito legal, mas não sou assim um cara fã de carteirinha assim que sabe todas as músicas e assim por diante, né? Meu álbum preferido até é o Sgt. Pepper, mas também gosto de outras músicas de outros álbuns, enfim. Mas é legal saber essa curiosidade em relação à revista do Batman com os Beatles, né? Inclusive essa revista, eu procurei nas internets da vida aí, a edição brasileira, e ela é difícil de achar no Brasil, pelo menos pelo que eu vi aqui por cima, estante virtual, Mercado Livre e assim por diante. E nos Estados Unidos, no eBay, a Batman 222 é um item raro assim também, ele custa em reais pelo menos, lá por uns 400, já havia uma edição por R$1.000. Então é um negócio mais... É um item que ficou tão famoso para os fãs do Batman quanto para os fãs dos Beatles também. Mas enfim, a revista ela foi escrita pelo Frank Robbins, um autor, um escritor muito famoso para a revista do Batman. Foi um daqueles caras que conseguiu contribuir para o fato do Batman voltar a ser um grande detetive, a ter histórias mais sérias e assim por diante. Os desenhos é do Irv Novick. Eu já falei sobre o Irv Novick aqui no canal quando saiu a Lendas do Universo DC Coringa, que ele que fez a revista do Coringa, né? Ele que fez os desenhos da revista Coringa. Ele fez muitos outros desenhos da revista Batman aí no tempo lá do Dennis O'Neil, do Neil Adams e assim por diante. E a arte final ficou a cargo do Dick Giordano, então uma equipe aí muito forte da revista do Batman, e a gente tem uma história de cacife também. Além de falar dos Beatles, tem também um roteirista, um desenhista, um arte finalista que são muito bons. Mas enfim, falando da história, a história começa com Dick Grayson e seus amigos discutindo sobre os mistérios de uma possível morte do cantor Saul Cartwright, integrante da banda Brits, no original The Oliver Twists. Em vistas dos mistérios envolvendo a morte de Saul, os Brits resolvem fazer uma turnê, sendo um de seus destinos a cidade de Gotham. Convencidos pelos seus colegas, Dick Grayson conversa com Bruce para ver se o milionário conseguiria convencer a banda a se apresentar na universidade da cidade. Além disso, isso seria um pretexto para que o Robin começasse a investigar os mistérios da morte de Saul. Após alguns contatos, Bruce convence os Brits a se hospedar na mansão Wayne. Assim, o suposto falecido Saul, junto com Glennon, Bingo e Harris, chegam à mansão e começando a investigação de Batman e Robin. Saul explica que a teoria de que estaria morto não passava de uma maluquice dos fãs. Quando seus 3 companheiros foram para o Himalaia, não foi para chorar pela sua morte em um acidente automobilístico. O cantor simplesmente explica que, ao invés de fazer apresentações solo, esperou seus amigos voltarem para que ele pudesse atuar junto com eles. Robin não se convence das explicações de Saul e continua na sua busca pela verdade, tentando realizar comparações da voz gravada de Saul com a voz gravada nas músicas dos Brits, através do computador da Batcaverna. Batman explica que a análise não será precisa, visto que a voz gravada por Dick mostra Saul falando normalmente, enquanto os discos mostram Saul cantando. Quando estavam tomando café da manhã, Dick observa que Saul sempre anda com um gravador portátil, para anotar assim suas ideias para suas criações artísticas.
Assim, na calada da noite, Robin tenta pegar o gravador para comparar as vozes, contudo ele é golpeado e jogado nas escadas da mansão. Batman socorre Robin e o leva para a Batcaverna. Lá o garoto explica tudo o que aconteceu, deixando Batman intrigado e querendo também saber a verdade sobre o caso. Após novas tentativas de obter uma gravação da voz de Sol, Batman e Robin vão finalmente descobrir qual é o segredo por trás da morte do integrante dos Blitz. E a verdade será bem diferente daquilo que a dupla dinâmica imaginava ser. Então tá aí, meus amigos, essa é a pequena sinopse, e dizer pra vocês assim que o final da história, a revelação em relação à morte ou não do personagem Sol, é bem interessante. Tem um plot twist ali, né? Twist, que é bem interessante. Eu gostei bastante do final dessa história. Mas enfim, fazendo só umas comparaçõezinhas aqui, eu achei bem interessante que os nomes, tudo que eu falei aqui na sinopse, foi uma tradução que o pessoal da Ebal fez pra revista, né? Até tem um detalhe que o letreiramento dessa edição da Ebal ficou bem confuso, assim, eu achei, não gostei muito, porque às vezes você não conseguia sacar qual que eram os nomes ali, né? Então aqui você vê, né? O Paul McCartney, ele virou o Sol Cartwright, o John Lennon virou o Glennon, o Ringo Starr virou o Bingo e o George Harrison virou o Harris. É nessa tradução aqui que a Ebal fez para a edição brasileira. Além disso, nos Estados Unidos a banda ficou no gibi conhecida como The Oliver Twists. No Brasil ficou como The Brits, os Brits. Outra coisa interessante é que na capa, que vai aparecer para vocês aí, a gente vê o Batman e o Robin olhando para a banda e falando qual que será o segredo deles, né? E o Robin tá segurando um álbum ali, né? Um álbum da banda dos Brits lá, né? E esse álbum que o Robin tá segurando é a capa de trás do álbum do Sgt. Pepper dos Beatles, né? E você vê nessa capa que tá lá o Lennon, o Harris e o Bingo, né? Essas três pessoas aí. E você vê ali o Sol que ele tá de costas, né? Como você vê o Sol, ele tá um pouquinho mais pra frente, assim, tá maior que os outros membros dos Brits, ele tá ascendendo, né? E isso é a brincadeira que foi feita pelos Beatles na capa do Sgt. Pepper, na capa de trás do Sgt. Pepper, né? Que o Paul McCartney, ele também tá nessa posição, e como se estivesse ascendendo aos céus, né? Acho que também uma coisa que eu sempre, dessa lenda na morte do Paul McCartney, que eu vi bastante falar, e pra mim sempre foi muito famoso, é a capa do álbum do Abbey Road, onde tá lá os 4 integrantes dos Beatles, né? Cada um, enfim, andando lá na ruazinha, né? E o único que tá descalço e com as pernas trocadas é o Paul McCartney, né? Então as pessoas falam que os Beatles colocaram muitas indicações nas suas músicas e álbuns e etc. com essa morte aí do Paul McCartney, essa lenda, né? Os Beatles entraram muito nessa brincadeira, né? E às vezes colocavam essas pitadas de informações para tentar confundir os fãs também, né? Diz a lenda que o John Lennon não gostou muito dessa ideia de o Paul McCartney sido substituído, né? Então em muitas das suas músicas é colocado essa informação sobre a morte do Paul McCartney. Isso na lenda, né? Se é verdade ou não, não sei. Se você perceber também no quadrinho, numa página, os Brits ali, eles estão vestidos que nem a capa do Sgt. Pepper, né? Alguns membros dos Brits ali estão vestidos que nem os Beatles do Sgt. Pepper também, né? Tem esse detalhe também importante. Também tem uma brincadeira com a questão de uma música que nos quadrinhos é a Summer Night, de Cavaleiro do Verão, onde se escutada ao contrário, ela vai dizer sobre a morte do Sol Cartwright. Exatamente, o personagem Glennon diz que foi realmente divertido, Sol, pena que acabou. Isso também é uma referência aos indícios da lenda que a gente tem aqui no nosso mundinho real também, porque tem a música Revolution No. 9, do álbum branco, que se tocado ao contrário também tem uma frase fazendo ligação com essa lenda da morte do Paul McCartney, que dizem que pode escutar alguém dizendo "Turn me on, dead man". Então enfim, é um quadrinho cheio de brincadeiras legais que a gente vê ali que o Frank Robin junto com os desenhistas fizeram ali, ficou bem legal. Quem é fã dos Beatles vai gostar muito de ler essa história por essas referências, por referências à lenda e tudo mais, referência aos Beatles especificamente, né? E repito, o final da história é bem interessante, o plot twist em relação a essa questão da morte é bem legal, assim, você fica meio, nossa, não imaginava que isso ia acontecer. Se você tem interesse nessa história, pessoal, ou você pode ir atrás dos canzinhos, ou a gente tem no Guia Ebal, existe um site chamado Guia Ebal que tem essa história para ler em português, você consegue ler e dar uma baixadinha aí, né? Não vou colocar link para não me comprometer aqui, né? Então, se você quiser ler essa história, dá uma olhadinha no Guia Ebal, que tem lá, Batman em Cores número 10, procure essa revista e você vai conseguir ler, então, essa história envolvendo os Brits.
Então é isso, meus amigos. Curtiu o vídeo? Se curtiu, aperte o joinha aí, né, para ajudar o canal. Se você acha que vale a pena compartilhar, compartilhe também aí, sempre ajuda o canal, né? Se você é novo no Caverna do Morcego aqui, a gente fala só sobre Batman, né? A gente nada, né? Eu falo sobre Batman, né? Que eu trabalho sozinho, na verdade. Mas enfim, se inscreva aí, acompanhe os outros vídeos do canal aqui. Eu tenho feito a série Um Conto de Batman, que tá show de bola, falando sobre essa revista que foi muito importante nos anos 90 pro Batman, publicada pela Editora Abril. Também tem outros vídeos aí, tem aquisição, tem review de um monte de coisa aqui, então fique à vontade para dizer as suas opiniões sobre os outros vídeos e falar também qualquer outra coisa que você queira que eu diga sobre o Batman. Então é isso, meus amigos, eu vou ficar por aqui. Valeu por ter assistido e até a próxima.